Olá, minha gente do Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Deus abençoe graciosamente a todos, em nome de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aqui chego nesse dia para mais uma vez olhar para Cristo e ouvir dele e da parte dele entregar alguma palavra para você. A palavra de Deus, ela é Deus e, portanto, ela tem uma capacidade tremenda, ilimitada, que transpassa todo conhecimento e todo poder, toda força, e por isso ela é capaz de mexer com as partes mais interiores de um ser humano e levantá-lo, por mais caído que ele esteja, como também iluminá-lo, por mais em trevas que ele esteja, e fortalecê-lo, por mais fraco que ele esteja. Também ela o sara, por mais doente que ele esteja. Por isso eu vou falar aqui da palavra de Deus, como sempre. Chego aqui sempre com o empenho de transmitir um recado de Deus para vocês. Bem, antes desse recado de Deus, dessa palavra e da oração que vou fazer também, pedindo a Deus por você, por sua vida, vou fazer a oração e, se você quiser, prepare um copo com água, deixe esse copo com água aí perto de você, porque na hora da prece vou pedir a bênção de Deus. Olha, também vou falar de amanhã, quarta-feira, a respeito do que estaremos realizando em nome do Senhor Jesus, em prol da sua vida, do seu sucesso, da sua vitória, em prol da sua casa. É uma quarta-feira de poder, de jejum, de oração, nos fortalecendo em Deus e mais, orando forte, no poder na unção do Espírito Santo, que é quem quebra todo jugo, todo domínio, assim orando pela sua casa, pelos seus familiares, por aqueles que estão precisando de ajuda, de luz, de socorro, de libertação, de cura. Vai ser uma quarta-feira abençoada. Mas eu falo mais disso daqui a pouco. Eu já vou para a palavra, só quero dizer a todos que, aliás, pedi a você que ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não o fez, dê-me esta força, esse apoio, essa ajuda. E como é que você faz para dar esse apoio, essa ajuda, essa força? É se inscrevendo no canal. Para se inscrever, você clica aqui na parte inferior da sua tela ou em outra opção que você possa ter aí no seu celular. E se inscreva aqui no canal, porque se inscrevendo você ajuda o canal a melhorar, a progredir, e assim a gente vai poder continuar falando a palavra de Deus aqui sempre, todo dia, praticamente, com exceção de domingo, e também orando pelas pessoas. Então se inscreva, quando você clicar em se inscrever, deixa o seu joinha, o like aí, ou seja, o gostei, esse símbolozinho da mão, e acione aí na sua tela o sininho que tem aí, que é para você receber as notificações. Toda vez que acontecer alguma coisa diferente aqui no canal, ou até quando a gente entrar no ar, na hora da live, o sininho vai tocar aí para você, vai lhe avisar que alguma coisa aconteceu no canal. Aí você poderá conferir, não é verdade? Então, faça isso e obrigado por você que hoje vai se inscrever aqui no canal e dar essa força. Bem, eu quero voltar aqui à palavra de Deus, ao capítulo 3 do livro de Daniel, aliás, capítulo 4 do livro de Daniel, e ontem eu li do verso 1 até o verso 3. Quero refazer a leitura e quero adentrar em mais orientações, lições que Deus aqui nos dá, para as quais nós precisamos atentar, que são importantes. E o que é que diz aqui? Daniel, capítulo 4, verso 1, 2 e 3, diz assim: Nabucodonosor, rei
a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Portanto, isso aqui é uma mensagem para o mundo inteiro, para todas as nações. E ele diz mais: paz vos seja multiplicada. Deus sempre que venha trazendo paz. Isso é importante. E ele diz aqui mais: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo, para com Nabucodonosor. E aí ele diz: quão grandes são os seus sinais, os sinais de Deus, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, que não acaba nunca. E o seu domínio é de geração em geração. O que eu quero destacar aqui é que ele diz no verso 2, pareceu-me bem, né? Uma coisa pensada, refletida, analisada, e a conclusão foi que deveria se fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez para com ele. E olha, porque o Espírito de Deus nos ensina na Escritura Sagrada e nos move a fazer conhecidos os sinais e as maravilhas de Deus. Por quê? Porque além da gente reconhecer que aquilo só Deus pode fazer, ninguém mais poderá fazer. Nenhum homem pode, nenhuma força aí da natureza, do universo pode, só Deus pode. E o Nabucodonosor, ele viu Deus operar esses sinais e essas maravilhas. Ele ficou tão exaltado no seu reino, no seu poder, que ele achou que ele era Deus. E, na verdade, o espírito de Satanás estava por trás, incitando ele a se achar o tal, né? Não era por acaso, obviamente, que ele estava pensando. É lógico que ele aceitou a ideia, que ele concordou, que ele gostou até de se achar o tal, de exercer um poder tão grande. E aí ele achou que ele era, né, Deus. E por essa exaltação, essa soberba, essa prepotência toda dele, esse orgulho, né, desenfreado, Deus então mostrou a ele que acima dele tinha alguém maior. O Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. E o que foi que Deus fez? Deus então tirou ele do poder. Deus fez com que ele perdesse a sanidade, ficou com instinto de animal, foi para a floresta e lá ficou como um animal, as unhas cresceram como um bicho, tipo um urso, sei lá. Cresceu pelo no corpo dele, obviamente não estava usando roupa, né? E comia erva, capim, como qualquer animal. E assim ele ficou por 7 anos. E depois dos 7 anos corridos, Deus operou e fez ele voltar ao que era antes. Os pelos sumiram, as unhas voltaram ao normal, ele parou de se comportar como um animal, ganhou a sua sanidade mental de volta, o juízo, o discernimento, né? E voltou ao normal de um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus.
E aí Deus lhe deu o entendimento e ele percebeu esses sinais grandiosos de Deus e essas maravilhas que só Deus faz. E ele, ao ver isso, ele disse: opa, isso aqui não é só para mim. O mundo inteiro, todas as nações precisam saber disso, porque assim eles vão saber quem é esse Deus Todo-Poderoso e que só Ele pode operar esses sinais grandiosos e essas maravilhas. Não há ninguém mais que possa fazer. E por isso Ele fez o decreto para que todos os povos, línguas e nações soubessem do que havia acontecido com Ele, das maravilhas e dos sinais que Deus deu. A Bíblia diz que nenhum homem nunca viu a Deus, né? Nunca viu o Deus Criador Todo-Poderoso. A palavra de Deus, Jesus se encarnou, sim, mas o Deus Todo-Poderoso, na sua plenitude de deidade, ninguém nunca viu. Até porque se nós mortais víssemos, poderíamos, de repente, né? Além de Deus não permitir. Mas o Senhor Deus, quando Ele faz esses sinais, opera esses sinais, essas maravilhas, Ele faz isso não é por acaso. É para trazer lições e revelações, ensinamentos aos seres humanos, aos homens, né? E por isso a gente precisa atentar para os sinais que Deus faz. Os milagres. Quantas vezes Deus pega uma pessoa aí jogada na sarjeta, ninguém dá mais nada por ela. Pelo contrário, todo mundo quer passar longe dela. Às vezes até pelo comportamento e o procedimento da pessoa. Às vezes fica violenta, né? Como era o caso do leproso lá da aldeia dos Gadarenos, que atacava as pessoas. Nem correntes conseguia amarrar ele, corrente de ferro que ele quebrava tudo. Morava no sepulcro, andava nu, se cortava com pedras, atacava as pessoas, urrava como um animal, andava de noite e de dia, não dormia, não usava roupa. Negócio bravo. Jesus foi lá e libertou o homem. E quando os demônios saíram dele, pela operação do poder do Espírito Santo, o homem ficou normal, lúcido, tranquilo, em paz, né? Sano, manso, e assentou-se aos pés do Senhor Jesus, agora quis roupas, e foi vestido, e ouvia atentamente o Senhor. Então isso é uma maravilha de Deus. E quando a gente vê Deus fazer essas libertações, essas curas, essas transformações, a gente precisa entender que não é só para beneficiar aquela pessoa. Naquilo Deus também tem um propósito de mostrar ao mundo que Ele é Deus, quão poderoso Ele é e que Ele pode transformar as pessoas, libertar as pessoas. E por isso Nabucodonosor, ao entender isso, ele disse: olha, não é só para mim, o mundo inteiro tem que saber disso. O mundo inteiro tem que ouvir falar desse Deus, do poder que Ele tem, dos sinais dele e das maravilhas que Ele faz. E isso também está no Novo Testamento. Se você ler em Marcos 16, Jesus disse para os discípulos: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê no evangelho será condenado, e estes sinais seguirão aqueles que creem no evangelho, creem em Jesus, forem salvos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E depois que Jesus falou isso, subiu para o céu, e onde assentou-se à direita de Deus Pai, e os discípulos, crendo no que Ele lhes disse e lhes mandou fazer, eles foram. E aí diz em Marcos, lá 16, verso 20 em diante: então foram por toda parte pregando o evangelho, e o Senhor era com eles, Jesus mesmo assentado à direita de Deus Pai no céu, mas pelo seu Espírito Santo que habita em nós,
e que estava habitando nos discípulos, porque o dia de Pentecostes já tinha se cumprido, quando o Espírito Santo desceu e eles foram cheios do Espírito. Então eles foram pregando e Jesus, na pessoa do Espírito Santo, era com eles, confirmando a palavra que havia dito: aquele que crê em meu nome expulsarão demônios, tal, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E Jesus, eles foram e Jesus era com eles, confirmando a sua palavra com sinais e maravilhas. Pode ler Marcos 16, a partir do versículo 17. Então, hoje Deus continua fazendo maravilhas. E qual é a lição para nós? Não devemos guardar para nós as maravilhas e os sinais que Deus faz e realiza, seja nas nossas vidas, ou até em alguém perto de nós, ou alguém que Deus nos usa para fazer. Vamos contar os sinais e as maravilhas de Deus. Você tem se preocupado em contar? Aquele homem endemoniado lá da aldeia dos Gadarenos, depois de liberto, ele disse: Senhor, deixa que eu vá contigo. E Jesus disse: não, vá para os seus parentes, seus conhecidos, sua aldeia inteira, e conte para eles como Deus teve misericórdia de ti e te libertou. E ele foi, pregou, foi um sucesso. Devemos contar as maravilhas de Deus. Presta atenção, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você que às vezes fica pensando só em bênção e vitória, e não está errado a gente querer as bênçãos de Deus, mas a gente não pode, em detrimento de querer as bênçãos, em detrimento disso, por conta disso, deixar de falar das maravilhas, de anunciar o Evangelho, de testemunhar de Cristo, de contar os milagres, as curas, as libertações, os sinais, as maravilhas que Deus faz, porque há gente, inclusive de Deus, precisando ouvir isso para se reavivar, se converter, se reconciliar, se levantar na fé, se animar, voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. E outros precisam ouvir para serem salvos mesmo. Então vamos contar, fazer conhecidos os sinais e as maravilhas de Deus. Não podemos nos calar. Jesus diz que se a gente se calar, Ele vai fazer as pedras clamarem. E quando nós vemos alguém vir pedra clamar, pode dizer: a nossa situação é horrível. É horrível. Então, antes que as pedras clamem, vamos nós contar os sinais e as maravilhas de Deus. Contar aquilo que Ele tem feito, ok? Essa palavra que eu queria entregar para vocês, e acho que ela é muito importante, é para mexer com muito cristão que está acomodado, né? E nem fala tanto mais de Jesus, ou não fala nada, perdeu o interesse, perdeu a vontade, perdeu o ânimo, e o diabo está gostando disso. Por aí vem a frieza espiritual, que pode congelar muita gente de Deus, o que não é nada bom. Vamos orar? Quero lembrar a todos vocês, antes de orar, que amanhã, quarta-feira, tá vendo? Estaremos orando, buscando a Deus, nos enchendo mais e mais do Espírito Santo, mantendo a chama da fé, do amor a Deus, da consagração, a chama espiritual dentro de nós, acesa, por meio da oração, do louvor, da adoração, da busca. E além disso, vamos orar forte por você, por suas causas e também por sua casa, seus familiares que precisam de Jesus, de salvação, de libertação. Então, amanhã, não fique em casa, venha. É a quarta-feira do jejum da fé, da transformação, da mudança. O jejum da força espiritual, com oração, com palavra. Eu aguardo por vocês às 8 da manhã, começa às 8, termina às 9h30. Tá ok? Vamos falar com Deus? Não esqueçam, domingo que vem, a última lição da série Resgatados da Maldição. E a última lição, domingo que vem, é sobre resgatados da morte. Morte física
e morte espiritual também. Então é importante você saber sobre isso. Domingo que vem, também às 8 da manhã. Vamos orar. Pai Celestial, soberano Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, me chego a Ti, Senhor, nesta hora de oração, e creio que acompanhado de muitos amigos, amigas, muitos irmãos, muitas irmãs, povo de Deus, que agora onde quer que estejam, certamente estão orando também. E quando a gente ouve, Senhor, a Tua palavra, nós somos iluminados. O nosso espírito parece que é escovado, lustrado, acordado, iluminado, despertado, até porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e ela acende a nossa lâmpada, o nosso espírito, ela ilumina. E eu creio que o que ouvimos hoje nos iluminou, de alguma forma nos lustrou, despertou, acordou, iluminou. E certamente que alguém, Senhor, está orando agora com uma atitude diferente. Alguém que já foi um dia tão dedicado ou dedicada em falar de Jesus, evangelizar, visitar os doentes no hospital, os presos, ir para as praças, para as ruas, falar de Jesus. Alguém que tanto já se consagrou em oração, em jejum, mas quem sabe atualmente está frio, parado, desanimado, desaconsoado, acomodado. E essa frieza vai trazendo junto tanta coisa que não é de Deus, que é do mundo, que é das trevas, que é de Satanás. Mas nós que somos povo do Senhor, não podemos permitir que isso aconteça. Por isso eu creio que alguém, Senhor, está orando agora e dizendo: Senhor, eu te agradeço por essa palavra, e a partir de agora eu vou fazer o que compete a mim fazer para voltar ao primeiro amor, para voltar às primeiras obras, para voltar ao zelo do Senhor, ao zelo pelas coisas santas, pela vida espiritual, pela minha comunhão com Deus. E Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, isto eu sei significa muito. Eu peço, Senhor Deus, ajuda o teu povo, ajude cada um que caiu na real agora, que caiu em si, a voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, a se levantar espiritualmente, a se reavivar. Reavive vidas, corações agora, servos teus, servas tuas, filhos teus, filhas tuas. Meu Deus, ajuda essa pessoa a sair da frieza espiritual e de algum laço do diabo, do mundo, do pecado, no qual ela está presa ou cedendo a ele. Senhor, eu rogo pela tua igreja. Senhor, eu rogo pelo teu povo. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo, aviva a tua igreja. Avive-nos cada vez mais, Senhor. E ajude muitos amanhã a virem orar, te buscar, se fortalecer em ti. Vir para a igreja, para o culto, que é o lugar onde o teu povo deve estar unido, reunido, junto, e a fogueira acesa, e todos os que estão frios irão ser incendiados pelo fogo do Senhor. Eu peço, meu Deus, que abençoe esse copo com água. Peço nela a tua unção, a tua bênção, o teu poder para curar, para libertar, para desfazer a obra do diabo no corpo, na alma e no coração de cada um que dela participar. E peço no nome de Jesus. E por isso digo, está abençoada essa água e consagrada em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Beba da sua água e desfrute mais da bênção de Deus. E não esqueçam, amanhã é dia de encontro, jejum, oração, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, e para alguns nos fortalecendo mais ainda, né? Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz, fé, amor e alegria no seu coração, na sua vida, nos seus caminhos, porque é isso que Deus tem para todos nós em Cristo Jesus. Até a próxima live, até a reunião amanhã às 8. Que Deus abençoe. Até lá. Tchau.